a minha tela com você aqui, Claudinei, para você ver. Consegue enxergar, Claudinei? Deixa eu ver aqui, peraí. Vai me falando aí, você consegue ver? Ah, tá. O capítulo 6 aqui você vê, né? Diferenciação de produtos. Então, subiu aqui? Tem. Melhorou? Não, diminuiu um pouquinho. Aqui, né? Tá, então é o seguinte, o que esse capítulo ele assume, né? Ele assume uma premissa de que quando a gente fala assim, aquele modelo, quando a gente começa a estudar aqueles modelos tradicionais de concorrência, né? E a gente começa a ver isso desde lá da disciplina de introdução à economia e depois em microeconomia, né? Nos manuais clássicos aí básicos de microeconomia, a gente aprende sobre aquela ideia do mercado competitivo, da concorrência perfeita, e quando a gente vê na prática, não é bem assim, né? Essa concorrência perfeita ela não é tão perfeita assim, porque por mais que existem N empresas que ofertam um determinado produto, esse produto ele não é tão homogêneo assim, esse produto não é tão igual assim. Por exemplo, eu gosto muito de comer pão francês, tá? Mas eu sei que tem muita diferença de sabor, de textura no pão quando eu compro de uma panificadora e quando eu compro de outra panificadora, tá? Eu não sei se você consegue ter essa percepção que os produtos, por mais que eles são homogêneos, se prestem ao mesmo fim. Por exemplo, pão existem lá as suas diferenças. Ontem mesmo eu conversei com um rapaz aí que faz entregas, a gente estava falando sobre o preço de combustível aqui na cidade. Ele falou, lá no tal posto lá perto da BR já está cobrando R$ 7 a gasolina. Eu falei, o quê? R$ 7 a gasolina aditivada? Ele falou, é. Eu falei, mas e o povo paga? Ele falou, paga. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a gasolina ela é diferente. Ela é boa, ela apresenta um rendimento melhor, ela é pura. Assim ele me disse, né? Então por aí a gente consegue ver, consegue enxergar, Claudinei, porque por mais que os produtos eles são homogêneos, o que é um produto homogêneo? Ele se presta ao mesmo fim, tá? Mas eles não são necessariamente iguais, eles são diferentes. Então, existem esses critérios, né? Nessa disciplina, a gente está estudando, essa disciplina de economia industrial, basicamente alocação de recurso e produção do quê? De lucro, que é o objetivo de toda e qualquer empresa. Então esse capítulo ele foca nessa ideia, né, de poxa, os produtos eles não são necessariamente igual, a empresa ela consegue se diferenciar por um motivo ou por outro motivo de forma que ela consegue se sobressair no mercado e assim ganhar uma fatia maior. Ela consegue gerar lucros produzindo algo de diferente, né? Digamos assim, um produto diferenciado. Tá legal até aqui? Tranquilo, né, Claudinei? Aqui ele dá um exemplo baseado aqui, ó, por exemplo, preferem abastecer o carro em postos de gasolina próximos à sua residência ou consumir seu refrigerante preferido
mesmo que seus preços sejam mais elevados. Aqui então, a gente vê que entra um pouquinho do critério chamado de preferência do consumidor, e essa preferência está relacionada àquilo que se chama grau de qualidade, né? Como o exemplo que eu acabei de dar no meu caso, quando eu falei do consumo de pão francês, né? Mas, enfim, é importante a gente ver aqui, por exemplo, a partir do 6.2, ele fala de alguns fatores, ele fala de alguns tipos de diferenciação de produtos, né? Ele fala que existe diferenciação do tipo horizontal e ele fala que existe diferenciação do produto, no caso que uma loja, uma empresa está ofertando, essa diferenciação ela é do tipo vertical, né? Então vamos ver, vamos só ler o contexto para a gente entender. Ó. Duas variedades de um produto são consideradas verticalmente diferenciadas quando um dos produtos apresenta atributos mais desejáveis que outro, né? Então novamente aqui a gente frisa, enfatiza aí a questão da qualidade, né? E a gente vê isso muito no supermercado. Quando a gente vai lá fazer uma compra, você vê que existem, por exemplo, 3, 4, às vezes até mais, às vezes 5 marcas de um determinado produto e você consegue enxergar uma nítida diferença entre preços, tá? Você tem uma marca A e você compara com uma outra marca B ou C e você vê que, puxa, tá dando aí uma diferença, sei lá, de 5, 6 reais o quilo, tá? Ou, por exemplo, assim, vamos pegar uma unidade aqui, quilograma, né? Ah, mas aquele produto lá, ele custa aí 6 reais a mais o quilo dele, enquanto que os outros ali são parecidos, tem uma diferença ali de R$1, R$1,50, ou às vezes nem isso, mas tem um que assim a gente chama de outlier, né? Ou seja, o valor dele ele até extrapola, ele é muito diferente dos valores dos demais produtos. E mesmo assim você consegue observar que as pessoas estão lá e comprando aquele. Ah, mas aquele lá está mais caro. Mas as pessoas, no geral, estão pegando aquele produto porque entendem que ele tem um atributo, digamos aí, desejável. E esse atributo está relacionado à própria qualidade do produto, né? Então, olha só, dessa forma, em condições de preços iguais, que não é o caso, mas só para título de exemplo, né? Ele assume que todos os consumidores escolhem apenas o melhor produto, né? Isso aqui é apenas a título de exemplo, porque na prática o que a gente vê, de um modo geral, é que, poxa, qualidade e preço andam juntos, né? Entende-se que um produto que tenha uma qualidade melhor, ele é feito de um material, digamos assim, melhor. Seria esse o conceito. Ele é melhor porque a qualidade dele é superior em relação à qualidade de outro produto. Então, por isso que a empresa ela consegue, inclusive, pedir um preço a mais, porque aquele produto ele acaba sendo mais desejável, né? Aqui tem um quadrinho que ele fala sobre esse multidimensionalidade, tipos de usuários, por exemplo, para empresas que produzem softwares, né? Programas de computadores, né? Daí é que ele fala alguns atributos, como que as pessoas fazem para realizar suas escolhas na hora, por exemplo, da compra de um software de computador, né? Então aí vai depender muito do tipo do usuário, né? Então olha só, por exemplo, vamos falar em demora, né? Essa demora seria relacionada, digamos aí, ao tempo de carregamento do programa que você está utilizando aí no seu computador, né? E aí isso vai demorar, a demanda por esse bem em relação à demora, né? No caso esse software, ela vai estar relacionado ao usuário ser mais paciente, ser também mais intolerante, no caso ele não tem paciência para ficar esperando. Então aqui é um critério que o usuário, né, no caso que vai comprar esse programa de computador, ele vai utilizar como escolha na hora de comprar, né, um dos critérios. Um outro critério seria, por exemplo, a interface com o usuário, né? Tem usuários ocasionais, eles utilizam um pouco esse software, né? E tem aqueles mais experientes. Então o usuário mais experiente ele vai estar olhando muito para isso aqui, né?
Ah, esse outro software da outra marca concorrente aqui, ele vai ter uma interface melhor, ele vai proporcionar um uso de maiores ferramentas, ele tem uma resolução de tela melhor e por aí vai, né? Tem a questão da conveniência, né? Para que ele está comprando esse software, né? É para uso comercial ou é para uso doméstico, residencial? Se for para uso comercial, ele vai exigir alguns atributos que no caso, por exemplo, o usuário doméstico dispensaria, né? Velocidade da operação, formato, capacidade, entre outros atributos, né? Aqui para o caso específico, né? Um exemplo aí da compra aí de um software, por exemplo. Mas aqui a gente vê que dentro desse produto aqui que N empresas pode oferecer, ela pode se diferenciar de N maneiras, de forma, Claudinei, que ela não vai estar oferecendo um produto necessariamente igual. Ah, mas todos aqui são software, por exemplo, para gerenciamento de uma academia. Sim, mas ele não vai ser necessariamente igual ao outro. Eles vão ter aí seus atributos, suas diferenças, suas peculiaridades. Tá ok? E é por isso que você vê, existem 3 pessoas usando aí basicamente o mesmo produto que se presta ao mesmo fim, mas são de marcas diferentes, né? A escolha está muito relacionada aos atributos que uma marca oferece, mas outra marca não oferece, por exemplo, né? Vai oferecer de uma maneira diferenciada. Mas enfim, eu quero chegar um pouco mais adiante, até porque eu quero passar um exercício depois, que ele vai estar relacionado à localização de empresa, distância, preços, enfim, né? Aqui fala então do modelo de concorrência monopolística. Esse modelo de concorrência monopolística ele está relacionado àquilo que eu comecei a falar lá no iniciozinho da aula, né? Que ele assume que o mercado não é tão perfeito assim, ó, como o nome sugere, combinam elementos de situações de monopólio, ou seja, vai ter pouquinha gente, pouquinha empresa ofertando esse produto. Não chega a ser um oligopólio, né? Mas ele se situa entre o monopólio, por quê? Porque a empresa ela consegue ter aí um certo poder de mercado, consegue pedir um preço digamos assim, acima daquilo que seria o valor justo de mercado, um preço maior, e as pessoas, os clientes acabam pagando, né? Então ela vai ficar, a concorrência monopolística é uma situação de uma empresa que ela tem um pouquinho de monopólio, né? Por conta do preço que ele pode pedir, né? Escassez do produto também, né? Poucas empresas oferecem, só que ela também tem um pouquinho da concorrência perfeita, porque afinal de contas ela não é um monopólio. O monopólio, uma das características dele, fundamentais do monopólio, é que só tem um ofertante naquela região. Ninguém mais pode vender, por um motivo ou por outro, é só uma empresa que vende o produto ou serviço e tchau e benção e acabou a história, né? Então a gente tem a situação aqui de algumas pessoas, algumas empresas ofertando, mas vão ofertar a preço de monopólio, né? Então, olha só, assim como no monopólio, as empresas não são consideradas tomadores de preço, diferente da concorrência perfeita, do mercado competitivo, que os preços eles são parecidos, eles são muito parecidos. Pode ser que uma vai cobrar um preço até um pouco mais caro que outra, como a gente estava falando agora aqui, exemplo de que a gente vê muito em supermercado quando a gente vai fazer compra, né? Mas que não é como a concorrência perfeita. Aqui ela vai exigir preços maiores, né? Vamos descer um pouco mais para ver aqui, Claudinei. Descer aqui fala de entrada, antes da entrada da empresa, mas não, eu quero mostrar isso aqui, ó, que eu achei bem interessante desse capítulo aqui, que são os modelos locacionais. Aqui apresenta 2 modelos, né? Que é o modelo modelo da cidade linear e o modelo da cidade circular, tá? Mas eu quero focar nesse primeiro aqui da cidade linear, que é o mais comum, né? Então vamos imaginar uma cidade, Claudinei, que ela tem apenas uma avenida. Sei lá, tenta imaginar uma cidade que está começando, né? E ali o comércio ele está bem centralizado, porque a cidade é pequenininha, né? Imagina que foi ali definido, planejado e desenhado aquela área retangular da cidade, ela tem uma avenida principal e o comércio está concentrado ali. Assim foi Sinop no começo, Claudinei.
no começo, né? E as empresas elas vão estar ali, porque afinal de contas a cidade é pequenininha, tá tudo concentrado, né? Só que tenta imaginar uma cidade que ela tem esse formato, só que afinal de contas ela não é tão pequena assim. De forma que imagine duas empresas concorrentes, mas que para a pessoa, para o possível cliente se deslocar da sua residência e até uma empresa A ou uma empresa B que está ofertando basicamente o mesmo produto, ela já não vai conseguir ir a pé. Ela vai precisar de uma moto, um táxi, um Uber, um automóvel, alguma coisa assim, de forma que ela vai ter um custo aí com o transporte, certo? Então a gente tem que considerar nesse modelo aqui, que foi desenvolvido por esse cara aqui, ó, o Harold Hotelling, tá? Não sei se você já ouviu falar, mas você vai ver isso aqui lá para frente na disciplina de estatística, de econometria, tá? Tá aqui, ó, eu até coloquei, vou mostrar para você aqui. Ele foi um matemático estatístico e que ele utilizou dos seus conhecimentos, bem antigo ele, tá? Faleceu em 73, mas ele utilizou dos seus conhecimentos para fazer modelagem em economia, como fala aqui, né? Professor de estatística e matemática, né? Só que ele utilizou dos seus conhecimentos para fazer algumas aplicações na área de economia, como a gente vê aqui, né? Papel crucial no desenvolvimento da economia matemática. Ele escreveu alguns artigos econômicos, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Tá pesado de carregar, volta aqui na página no livro. Isso, voltou aqui. Então vamos falar do modelo dele, que ele fala aqui, por exemplo, ó, do modelo da cidade linear, tá? Então, voltando aqui, esse modelo ele é considerado uma cidade com uma única avenida, como eu já falei. Esses consumidores, eles estão uniformemente distribuídos, tá? Imagine então uma cidade que, independente de ela ser pequena ou ela ser grande, ela vai ter um formato aí mais ou menos retangular e existe uma avenida central que corta a cidade, tá? Nesse exemplo, ele está assumindo aqui a existência de duas empresas que elas vão ofertar basicamente o mesmo produto, né? As empresas vão ocupar ali aquele espaço geográfico, elas querem adentrar o mercado, mas como que essas empresas, Claudinei, elas vão fazer para decidir onde que elas vão se localizar, certo? Então a gente tem um gráfico aqui, ó, o gráfico 6.2a, que ele vai ilustrar para a gente como que isso funciona, considerando aí alguns preços, né? Primeiro vamos ver isso aqui, ó, consiste em duas empresas que escolhem produzir balas mais ou menos doces. Ou seja, essas balas aqui, Claudinei, elas são parecidas. Não é que uma vai estar ofertando uma bala muito doce e outra mais ou menos doce, ou pouco doce. As balas elas são parecidas em termos de doçura, são muito parecidas, né? Daí as empresas elas precisam se localizar. Bom, o que o cliente pensa, o possível cliente pensa? Puxa, já que os produtos eles são bem homogêneos, né? Tanto da loja A, da empresa A como da empresa B, as balas elas são muito parecidas, né? Tenta imaginar um produto aí bem homogêneo, sei lá. Imagina aí duas marcas de açúcar cristal, né? Poxa, qual que é a diferença? É quase nenhuma, né? Afinal de contas, é açúcar por cristal. Claro que tem alguns produtos que existem muita diferença. Existem sim, Claudinei. Mas para outros, por mais que você compare uma marca e uma outra... Uai, o açúcar tem muita diferença? Pode falar, Claudinei. Claudinei, pode falar, quero te ouvir. Tá aí na sala, Claudinei? Não consigo te ouvir. Tá. Tá, mas você está comparando duas marcas diferentes do mesmo açúcar?
Não, porque assim, uma coisa é você comparar um açúcar cristal com açúcar refinado. Claro que o açúcar refinado é mais doce. De repente seja aí a sua comparação. Aí não dá para você comparar, porque são dois produtos diferentes. Agora, por exemplo, assim, pelo menos a minha experiência, eu tenho comparado marcas diferentes do mesmo açúcar, do açúcar cristal, eu vi assim praticamente nenhuma diferença. Eu, no meu caso, na minha experiência, tá? Agora o que eu quero dizer é que existem produtos que têm muita diferença de marca para marca. Por mais que é o mesmo produto, você consegue enxergar diferença, bastante diferença. Mas enfim, vou voltar aqui, ó. Esses consumidores aqui, esses possíveis clientes, eles entendem que essas balas aqui elas são muito parecidas no sabor. Então, eu vou comprar bala para dar para minha filha. Tanto faz da empresa A como da empresa B, que ela vai gostar de ambas as balas. Ela praticamente não vai ver diferença. Então, esse exemplo ele está assumindo basicamente isso. Não está tendo diferenciação em termos de atributo de qualidade do produto, tá? Ambas são as mesmas balas. Tranquilo até aqui? Beleza, né? Só que aí, puxa, então quer dizer que considerando distâncias iguais para as mesmas empresas, os consumidores eles vão se sentir indiferente. Bom, já que o produto é igual e já que o preço é o mesmo, tanto faz eu comprar na empresa A ou na empresa B. Daí ele vai buscar de repente um outro atributo, talvez atendimento ao consumidor, tá? Ou forma de pagamento, alguma coisa assim. Então o que ele assume nesse modelo? Olha só. Tá aqui a cidade. Bom dia, Gisele. Vi você, esqueci da bom dia. Tá aqui a cidade, ela tem esse formato aqui, ó. Claudinei e Gisele. Ela tem esse formato retangular e aqui tá a avenida principal, né? E daí as duas empresas estão estudando a possibilidade, né? São concorrentes, uma não tem nada a ver com a outra, né? Não é que são do mesmo grupo, da mesma família, não. Uma é de uma pessoa e a outra empresa pertence ao outro empresário, certo? E aqui está o modelo da cidade, tá? Uma área retangular, está aqui a avenida principal, né? A cidade toda ali está na região central, cidade, enfim, tem esse modelo. E as empresas querem entrar nesse mercado e como que elas vão fazer para escolher? Puxa, os custos são parecidos, logo o valor de venda vai ser parecido, o produto é parecido, como que elas vão fazer, né? Talvez pelo critério de distância. Olha só, ele assume aqui. Vamos voltar aqui só para a gente ler aqui. Olha só, a empresa 1 se localiza a quilômetros do início da cidade. Então está aqui a empresa 1 nessa setinha aqui, tá? E a empresa, considerando preços iguais entre as empresas, tá, e a empresa 2 aqui, ó, no final. Está aqui. A empresa 1 se localiza a ou N quilômetros do centro da cidade e a empresa 2 também. Ambas equidistantes do centro. O centro está aqui, ó. Está no I. Aqui é a área central da cidade. Então, o modelo fala que, considerando preços iguais entre as empresas, os consumidores devem adquirir produtos das empresas que estão próximas às suas residências. Isso faz todo sentido, porque imagina, vocês querem comprar bala, né? As balas são praticamente a mesma, né? Quase não tem diferença entre uma e outra. Você se sente indiferente entre comprar a bala da empresa A ou a bala da empresa B. Os preços são os mesmos. Logo, em qual empresa que você vai comprar a bala? É óbvio que você não vai pensar duas vezes em ir no mercadinho, na loja mais próxima à sua residência, à sua casa. Porque você sabe que o seu custo ele vai ser menor, tá? O seu custo em termos de tempo, o seu custo de deslocamento, né, com transporte vai ser menor. Então, óbvio que as empresas elas vão ter que estar preocupadas com o critério de localização, sim, já que o preço é o mesmo e o produto é o mesmo, então elas vão ter que se diferenciar pela localização, tá? Então, o consumidor que mora lá no centro da cidade, para ele tanto faz na empresa 1, na empresa 2, tá? Já que preço é igual, já que o produto é igual e já que a distância da onde ele mora entre a empresa 1 e a empresa 2 é a mesma,
para ele tanto faz. Para esse consumidor em específico, ele vai ter que buscar um outro atributo. E aí, nesse caso, as empresas vão ter que pensar nisso. Puxa, a empresa 1, ela já ganhou os clientes daqui. A empresa 2 já ganhou os clientes que moram próximo aí a ela, né? Mas e como que tanto a empresa 1 e a empresa 2 vão pensar para captar os clientes, os possíveis clientes que moram no meio entre elas, né? E elas vão ter que ter um outro atributo, uma outra qualidade, né? Que vai diferenciar cada um de forma que elas consigam ganhar esse cliente. E elas pensam isso de forma estratégica assim, tá? Então, na situação inicial em que as empresas se encontram equidistantes dos extremos, aqui e aqui, certo? A empresa 1 tem incentivos para encaminhar em direção ao centro da cidade. Então, o que a empresa 1 vai fazer? Olha a setinha aqui se deslocando dessa área onde ela está entre A e B, e ela vai procurar se encontrar muito mais próximo em B. É óbvio que, na prática, o que a gente vê é que a empresa ela vai ter um custo aqui, esse custo não é muito barato, porque se essa empresa, por exemplo, ela paga um aluguel de um barracão, e aqui ela está numa área periférica da cidade, né? O modelo mostra isso, para ela voltar, se voltar em uma área mais próxima à área central da cidade, com certeza ela vai pagar um aluguel maior aqui, porque áreas mais próximas aos centros, elas tendem a custar mais e, portanto, o proprietário do imóvel vai pedir um valor maior. Ainda que ela for comprar o terreno e construir, vai custar mais caro para ela, o IPTU é mais e tudo mais, né? Só que, claro, né, é um caso que de repente compensa, porque vai custar mais, ela vai ter um desembolso inicialmente muito mais alto, só que aqui ela vai ter uma fatia de mercado muito maior, né? Daí ela vai estar muito mais próxima a esses clientes aqui, né? Claro, considerando que vai ter muito mais clientes aqui concentrados na área central, né? Do que clientes aqui na área mais distante. Mas mesmo assim, esses clientes que estão aqui, eles não vão até lá na empresa 2, de forma eles vão vir até a empresa 1. Então é uma ideia estratégica para a empresa 1, caminhar em uma área mais próxima ao centro? Sim, é estratégico sim, é negócio para ela. Vamos descer aqui. Para a gente ver matematicamente como que isso funciona para a empresa ela tomar a decisão de forma que ela sempre venha buscar a maximizar o lucro do produto, tá? Então, olha só, no caso das balas, ambas as empresas ofereciam balas com doçura moderada, nem pouco nem muito, ou seja, as balas são parecidas, né? Isso aqui vai ser conhecido como o princípio da diferenciação mínima, ou seja, quando a gente fala mínimo, a gente vê que, puxa, quase não tem diferença, é basicamente o mesmo produto, né? Então, seguindo o modelo matemático proposto por Hotelling, né, Harold Hotelling, ele vai seguir dessa maneira aqui. A gente precisa considerar esse T aqui, ele vai representar o custo com transporte, porque, queira ou não, o cliente ele vai ter um custo com deslocamento. Afinal, o que a gente está assumindo aqui é que a cidade não é pequena, não é tão pequena assim, né? As empresas estão de olho naquela cidade, elas querem se instalar lá, por quê? Porque lá já tem um mercado grande, já tem um contingente certamente grande de habitantes naquela cidade, de forma que vai compensar o custo de oportunidade de deslocamento daquela empresa até aquela cidade, tá certo? Da região do estado que ela está até essa determinada cidade aqui. Então, é necessário considerar o custo de transporte por quilômetro percorrido, certo? Ele utiliza como unidade de medida o km e o quilômetro, né? Isso aqui é de modo geral, tá? As transportadoras trabalham utilizando km também. Esse U aqui, ele considera o quê? O comprimento da cidade, né? Então, você vai pegar e somar as extremidades, né? Do início da cidade até o final da cidade, considerando que a cidade ela tem esse formato retangular e que existe uma avenida central que corta a cidade, tá? E exatamente nessa avenida que cada uma das empresas querem se situar, tá? Então a gente vai ter que considerar o custo do transporte por km, a gente vai ter que considerar também a distância, né, entre as extremidades da cidade, certo? A quantidade de quilômetros, se for 10 quilômetros, coloca 10, se for 15, coloca 15, 12,5 e por aí vai, certo? Aí substitui na equação. Tá, então, U vai ser a distância total, considerando que esses pontos A, B, C e D. Só vamos voltar aqui para a gente ver novamente, aqui, ó.
ponto A, o ponto B, o ponto C e o ponto D, tá certo? E aqui a gente tem o espaço total de A a D, que vai ser o comprimento total da avenida que corta a cidade, tá? Então, olha só, para o consumidor localizado no ponto I, o ponto I que eu falei para vocês é aquele consumidor que está lá no meio da cidade. Então, que no primeiro momento, tanto faz para ele comprar lá na empresa A como na empresa B, certo? Para ele, tanto importa, ó. Ah, eu vou comprar de qual empresa? Da empresa 1 ou da empresa 2, né? Empresa 1 localizada no ponto A, empresa 2 no ponto B. Tanto faz, velho. A bala é a mesma, o preço é o mesmo, a distância é a mesma, né? Então, para ele, o que vale é a igualdade. Para esse consumidor específico, a gente vai ter essa relação. P1 vai ser o preço ofertado pela empresa que produz a bala, que está ali, aqui, ó, vamos voltar, que está aqui, empresa 1. Então, o P1 ele vai estar sendo cobrado por essa empresa que está aqui. Da mesma forma que o P2 é o preço que está sendo cobrado para a empresa que está aqui, no ponto B. Tá certo? Vamos descer aqui. Então, está aqui o preço 1 mais o custo com o transporte até a B vai ser igual ao P2 mais o custo de transporte com C. Ah, mas por quê? Só voltando aqui, só para ficar meio claro, não ficar confuso, né? Mas o que é A, B, C e D, né? São pontos de referência, né? E cada ponto ali ele vai ter uma distância em relação ao centro, né? Ou em relação ao percurso total da avenida que corta a cidade. Só isso, tá? Mas tem que ser considerado. Por quê? Porque a gente está falando aqui em distância. E afinal de contas, o custo do transporte está relacionado à quilometragem percorrida. Tá certo? E aí a gente vai fazendo algumas substituições matemáticas bem simples aqui, continhas normais aí de substituição, passa para um lado dividindo, o outro multiplica, menos, mais, só isso. Nada de equação de segundo grau, nada de Bhaskara, nada disso. Só apenas substituição matemática, né? E aqui ele vai somando, vai subtraindo. É uma equação meio longa, né? Apesar de simples, mas até ele chegar a isso aqui, ó. Em função das hipóteses, a quantidade vendida por cada empresa é essa aqui, ó. A quantidade 1 vai ser igual a mais B e a quantidade 2 vai ser igual a C mais D. Isso considerando o quê? Produto homogêneo, preços iguais e que a empresa inicialmente está localizada digamos assim, naquelas regiões aqui. A empresa 1 ainda está aqui, ela não se deslocou para o centro. E a empresa 2 ainda está aqui. Como que vai se comportar a venda de cada uma dessas empresas? Ora, essa aqui, a quantidade vendida por essa empresa, vai ser essa circunferência aqui. Ela vai abranger as pessoas que moram aqui e a empresa 2, essa circunferência aqui. Ou seja, a empresa 1 ela vai pegar um pouco dos clientes que moram aqui e a empresa 2 também vai pegar um pouquinho dos clientes que moram aqui no meio. Tá? Isso no primeiro momento, antes do deslocamento, seja da empresa 1 ou seja da empresa 2, tá certo? Então, qual vai ser a quantidade vendida para a empresa 1? A quantidade que ela vende, que é Q1, vai ser igual a mais B, e para a empresa 2, a quantidade que ela vende, que é Q2, vai ser igual a C mais D. Simples assim, né? É algo assim muito óbvio, né? Mas ele fez todo esse processo matemático de substituição para chegar a essas constatações aqui, tá certo? E aí ele marca cada equação com número, vai realizando o processo de substituição. Só um pouquinho. Até ele chegar aqui, ó. Até ele chegar aqui, a equação que define os lucros. Claro que aqui é a equação da receita, né? Porque o lucro é a diferença entre a receita e o custo. Então aqui, pelo menos, ele não está considerando os custos de cada empresa, mas ele supõe que os custos são os mesmos, né? São parecidos. Se os custos são os mesmos, o lucro de cada empresa vai ser definido pela receita, tá? Só fazendo uma revisão do que vocês já sabem, tá? Receita é igual ao quê? É igual a preço vezes quantidade. Sim ou não, gente? Hello? Gisele Claudinei? Facinho, lembro, né?
Equação básica da receita. Receita é faturamento, gente. É quanto a empresa está faturando, é a quantidade de dinheiro que está entrando no caixa, por unidade de tempo. Então você pega a quantidade de produtos que ela vende, multiplica pelo preço de venda de cada produto e pronto, tem a receita, tá? Assumindo que os custos das empresas, neste exemplo aqui, são basicamente os mesmos, tá? A gente vai ter que o lucro é uma função da própria receita da empresa. Então, beleza, vamos calcular aqui, ó. Eu já ia falar PI, né? Porque o símbolo é PI, mas na economia a gente chama isso aqui de lucro, né? Então vamos falar PI1, né? Que vai ser o lucro da empresa 1, que está lá localizado naqueles pontos entre A e B, vai ser o preço vezes a quantidade, que por sua vez vai ser igual ao P1, ou seja, o preço de mercado que ela está vendendo a bala dela, vezes 1 dividido por 2. Por quê? Porque isso aqui foi o que a gente encontrou fazendo todo aquele processo de substituição matemática, está aqui, ó, Q1, certo? Está relacionado à região onde está localizada a empresa 1. Então pega e substitui, eu coloco aqui, ó, P1 que multiplica 1 dividido por 2, né? E aí você copia todo o restante da equação aqui. Isso aqui vai dar a receita da empresa 1. E para a empresa 2 a gente faz a mesma coisa, só que daí a gente substitui. Em vez de ser o P1, vai ser o P2, certo? O P2 é o preço praticado pela empresa 2. Ah, mas os preços forem os mesmos. Puxa, a gente vai colocar o mesmo valor, tanto para P1 aqui como para P2 o preço é o mesmo, certo? E aí depois ele deriva, né? Para encontrar a condição de primeira ordem igual a zero, e daí ele vai conseguir encontrar então as quantidades vendidas por cada uma dessas empresas. Basicamente isso que ele faz, gente, na condição de primeira ordem, certo? No caso, aí ele tem um outro modelo aqui, ele continua substituindo, tá? É bem longa a equação, gente, até chegar aos valores aqui. Depois eu vou elaborar um exercício que eu vou atribuir valores e eu vou pedir para vocês fazerem daí. Eu acho que eu vou fazer numa planilha no Excel para facilitar. Aí vocês só substituem, tá? Aí ele fala de um outro modelo aqui, que é do modelo da cidade circular, tá? Só que isso aqui basicamente não vejo aplicação, porque isso aqui a gente teria que considerar uma cidade. Quer ver? Olha só o exemplo que ele dá. Ele vai analisar esse o mesmo autor lá, o mesmo matemático estatístico que utilizou dos seus conhecimentos para fazer modelagem em economia, né? Então ele vai analisar os incentivos que, por exemplo, essas mesmas empresas vão ter, mas numa cidade, numa região, quer ver? Vamos descer aqui, que ela tem um formato diferente. Ela vai ter um formato circular. Deixa eu ver onde é que ele fala aqui, ó. A consideração de um espaço circular. Eu vi isso aqui lá em Balneário Camboriú. Não sei se vocês conhecem ou já foram lá. Lá a cidade ela vai ter, quer dizer, não a cidade como um todo, né? Mas ali a região ali que se encontra na beira da praia, ela é uma meia-lua, como se fosse um círculo, né? Semelhante aí a um meio círculo, mais ou menos assim. Poderia ser aplicado lá, uma situação como essa, tá? Mas é aí uma exceção, né? A gente poderia, por exemplo, falar, poxa, quer dizer que isso aqui é uma situação que eu só vou verificar e aplicar em região de beira de praia? Basicamente, porque na prática o que a gente vê são áreas do tipo que obedecem formatos quadrados ou retangulares, né? Ou espaços assimétricos, né? Que não é nem retangular, nem quadrado, também nem redondo, né? Aí a gente já teria um outro modelo, uma outra situação que vai ser isso aqui, ó, né? E aí a modelagem já vai ser diferente, não vai ser a mesma, né? Aí ele vai utilizar cálculo integral, só que isso aqui eu não vou pedir para vocês, né? Vai ter que fazer o uso de raiz e tudo mais, porque, enfim, a gente está fazendo um estudo de uma região que ela está numa área de circunferência, tá? Então ela vai ser muito diferente, muito mais complicada de se resolver do que uma região numa área que de certa forma o que a gente considera, o que mais se vê na prática, né? São cidades que vão obedecer esse formato mais ou menos retangular ao quadrado, né? Então que seria a aplicação, né? A aplicação desse primeiro modelo aqui, de uma cidade do tipo linear.
Ou seja, como que uma empresa ela vai fazer para tomar uma decisão de onde ela deve se localizar. Aí a gente faz toda essa continha aqui para verificar quais são as quantidades que essas empresas vão vender, porque afinal de contas, se o produto que ela oferece é homogêneo, tá? Basicamente você não vê diferença de uma empresa ou de outra na oferta do mesmo produto. Se você assume que os custos operacionais, os custos de produção de ambas as empresas são praticamente os mesmos, nossa, teve um barulho aqui, não sei se veio do computador de vocês, levei até um susto. São praticamente os mesmos, o lucro dessa empresa ele vai estar relacionado à receita. E como os preços de ambas as empresas também são os mesmos, ou seja, no caso, tanto a empresa 1 como a empresa 2 está vendendo bala exatamente ao mesmo preço, o foco aqui, gente, vai ser encontrar quantidade. Poxa, como toda empresa ela está interessada em maximizar o lucro, ela só existe porque ela quer ter lucro e ela vai buscar o lucro máximo possível. Para esse modelo da cidade linear, gente, considerando, novamente falando, poxa, os custos de produção são parecidos, são próximos. Não vai, na prática não vai ser igual, mas são muito próximos. O preço de venda é basicamente o mesmo, então ela o lucro dela vai estar relacionado a basicamente a quantidade vendida. Então, como encontrar essa quantidade vendida vai ser a preocupação de cada uma dessas empresas. Vai ser a jogada estratégica de mercado de cada uma dessas empresas encontrar uma região que vai abarcar a maior quantidade de clientes possíveis, o maior contingente de pessoas que vão comprar de cada uma dessas empresas. Foi claro, gente? Pelo menos teoricamente, eu sei que, puxa, olhando para toda aquela parafernália matemática, né? Mas é tranquilo, gente. Não precisa fazer o uso aí de muitas derivadas de equação de segundo grau. O que tem que fazer ali igualando aqueles parâmetros ali, modelando a equação, fazendo todo aquele processo de substituição até vocês encontrarem aqueles valores que vão chegar às derivadas, que através da derivada que a gente consegue maximizar uma função e aí encontrar quais são as digamos assim, quantidades ideais que vão maximizar o lucro da empresa. Porque nesse exemplo, como a gente já viu aqui, o lucro ele vai estar diretamente relacionado à quantidade. O objetivo de cada uma das empresas, de todas, né, vai ser lucrar e ter o maior lucro possível. Só que como elas têm custos parecidos e elas vendem basicamente ao mesmo preço, elas vão ter que estar preocupadas no quê? Na quantidade, tá? O faturamento da empresa o lucro vai estar diretamente relacionado ao faturamento da empresa, que é a receita da empresa, e essa receita, por sua vez, ela vai variar positivamente de acordo com a quantidade vendida, tá? E essa quantidade vendida, nesse caso especificamente, ela vai estar relacionada com localização geográfica da empresa. Tá claro, gente? Pode perguntar. Gisele, você entendeu? Tá, eu quero uma gentileza de vocês. Peguem no pé dos colegas de vocês aí, vocês que têm o contato, o WhatsApp de cada um, tá? Porque ultimamente eu só vejo vocês dois aí, hoje só vocês dois na sala, né? Pouca gente participando, isso é preocupante, tá? Por mais que a aula tá gravada, né? Eu sei que os alunos assistem depois, mas é importante participar e interagir, tá? Eu vou pegar esse exercício, eu vou jogar numa planilha e daí eu vou distribuir alguns valores aleatórios e vou passar um exercício para vocês fazerem. Legal, gente? Obrigado por hoje, eu fico à disposição, tá? Precisarem de mim para aquele outro trabalho, aquela outra atividade avaliativa da empresa fictícia, me procurem, tá? Eu estou disponível no WhatsApp aí o dia todo. Pode me chamar lá para me ajudar vocês, tá bom, gente? Obrigado, tenham um bom dia. Até.